inglês, English Class, para a turma da quarta etapa, Teacher Isabel. Isso aqui é umas orientações, gente, do conteúdo que vai estar exposto na quinta apostila, que é o verbo to be. Vamos fazer um estudo dele no tempo presente e no tempo passado. O que é o verbo to be? Ó? To be. Esse verbo aqui, ele está na sua forma básica. Ele significa ser ou estar. Verbo também no infinitivo em português, porque o inglês, o que marca o infinitivo é a partícula to. Ele é um verbo principal, um dos principais verbos da língua inglesa. Veja só, eu mostrei aqui, olha, um quadro contendo o verbo to be no tempo presente, ó, simple present, presente simples, na forma afirmativa, affirmative form, na forma negativa, negative form, e na interrogativa, interrogative form. Na forma afirmativa, vou mostrar aqui na full form e contract form, na forma desenvolvida e na forma abreviada. Porque esse verbo, ele existe apenas 3 flexões para ele no simple present tense, que é am, is e are. Veja só aqui, olha. Nós vamos empregar os pronomes pessoais. Primeira pessoa, segunda, terceira e primeira, segunda e terceira do plural. Primeira pessoa do singular, I am. Segunda, you are. E a terceira, he is, she is e it is. E aqui no plural, nós. We are, nós somos ou estamos. You are, vocês são ou estão. They are, eles são ou estão. Você pode fazer abreviação. Como que é isso aqui? Você vai juntar o verbo com o pronome, ou seja, o pronome com o verbo. Primeiro o pronome, depois o verbo. Então fica assim, olha, compare aqui na forma desenvolvida. O I, você apresenta o pronome normal, você usa o apóstrofo e apenas a última letra ou a sílaba do verbo, porque você tem que suprimir a vogal do verbo. Então fica I am, I'm. Veja que sumiu o A. You are, you are. Tá vendo? Olha, sumiu a vogal. Mesma coisa aqui com o is. Olha, você usa o pronome, a pessoa, o apóstrofo e apenas o S. Então fica he is, she is. Podemos fazer também a forma negativa. Para isso, você deve inserir após ao verbo a partícula not. Isso configura negação, tá? Em inglês, então, I am not. Olha, e podemos também fazer a abreviação. É feito com o quê? Com o verbo e o not, tá? Na forma negativa, você abrevia o verbo com o not. Primeira pessoa não pode, porque aqui há um encontro de fonemas, semelhança aqui, portanto, não se faz abreviação na primeira pessoa. Então fica assim, olha, you are not, olha, you, você usa o verbo normal, sem alteração, o N e o apóstrofo seguido do T. Então fica you aren't. Mesma coisa aqui, olha, he is not, ó, he, o is, o N, apóstrofo e T. He isn't. Tá vendo? Olha, o verbo ele continua da mesma forma. Na interrogação, em vez de você usar pronome com mais verbo, na sequência verbo, você vai inverter. Tá? Primeiro vem o verbo, depois o pronome. E não esquecer da interrogação, ponto de interrogação, né? Que isso é uma frase interrogativa. Vamos dizer aqui no contexto. I am not a doctor. Veja aqui, olha, é uma frase negativa, porque nós temos a pessoa, temos o verbo na frente da primeira pessoa, no present tense, seguido do not. Então, I am not a doctor. Eu não sou um doutor. I am not at home. Olha só, aqui já é o mesmo verbo, mas ele mudou de sentido. Aqui já significa estar. Olha, eu não estou. Certo? Aqui é exemplo de frase interrogativa. Olha o que aconteceu. Primeiro veio o verbo, depois o pronome. Aqui também, olha, o verbo, depois o pronome. Is he at school? Veja, aí você traduz normal. Ele está na escola.
Para você saber se o verbo to be significa ser ou estar, você tem que contextualizar, tem que estar sempre no contexto, observar no contexto. Aqui nós temos frase negativa abreviada. Olha só, o que aconteceu aqui, ó. Você juntou o is com o not. Então, o is, o n, o apóstrofo e t do not. Ficou isn't. She isn't my friend. Então, esse verbo to be, ele sempre está de acordo com as pessoas. Quais são elas? Os pronomes pessoais. É o I, you, he, she ou it no singular, o we, you e they no plural. Agora vamos ver esse mesmo verbo to be no tempo passado, que é simple past. Ó. Quais são as formas que ele vai assumir no tempo passado? Essas duas aqui, ó. Was e were. Essas duas formas aqui. Somente. Aí você tem que observar quando você usa was, a que pessoa refere, e were, a que pessoa. Então, was, você vai usar somente para a primeira pessoa, singular, e para a terceira pessoa do singular. Olha. I was, he was, she was. Ó, eu era, eu estava, ele era, ele estava, ela era, ela estava. Para a segunda pessoa do singular e o plural, você usa were. Então, you were, tá? We were, you were, they were. Você pode fazer também a abreviação. Mesmo processo do tempo presente. Você usa o pronome e também o verbo, a última sílaba ou a última letra do verbo, suprimindo sempre a vogal. Aqui suprimiu a vogal, aqui também suprimiu. Então fica dessa forma. Aqui, ó, na forma negativa, é o mesmo jeito. Você vai sempre usar o not depois do verbo que ele está no passado. I was not, abreviação como fica, olha, was mais o not. Você usa o verbo normal, sem alteração, o n, apóstrofo e o t. A interrogação é do mesmo jeito, é do mesmo processo do tempo presente. Você só inverte primeiro o verbo, olha, was e were, depois a pessoa. Não esquecer do ponto de interrogação. Então veja aqui na frase, olha, esse verbo que está na forma negativa e no tempo passado. I was not a doctor. Veja como que fica, olha. Eu era, vendo? Aqui já é passado. Not depois do verbo. Essa outra aqui já é interrogação. Was he a soccer player? Então veja só, nós temos aqui o verbo, a pessoa e os complementos. Não esqueci do ponto de interrogação. Essa outra aqui também no passado, mas já está na forma abreviada. Olha, wasn't, ó, she wasn't my friend, tá vendo? Was, o verbo normal, o N do not e o apóstrofo, quer dizer, a vogal você suprime. Certo? E aqui já está numa forma afirmativa. You were hungry. Tá vendo? E vocês estavam com fome. Veja aqui, olha, já é passado e referente ao plural, a segunda pessoa do plural. Então é isso aí. Qualquer dúvida, só rever e dirigir questionamento.